Saudações filosóficas, hoje vamos continuar a ler e a interpretar as cartas a Lucílio de Séneca e vamos passar para a carta número 34. Esta carta é relativamente breve, ocupa praticamente uma página, mas suscita uma interpretação relativamente longa. Então, logo no início, Séneca diz que se sente pleno de exaltação, sente que a velhice perde peso e ganha forças sempre que ele vê até que ponto Lucílio já progrediu, tanto a nível intelectual, como a nível moral, como a nível espiritual. E depois faz uma comparação do prazer que ele sente com o prazer que sente o agricultor sempre que vê como as árvores dão fruto, ou o prazer que sente o pastor quando vê as crias do seu rebanho, ou a alegria que sente um homem sempre que vê que o seu filho atingiu um determinado objetivo ou conseguiu realizar um determinado projeto. E depois acrescenta: tu estás ligado a mim, és obra minha. Quando eu vi a natureza do teu caráter, deitei-te a mão. Aconselhei-te, estimulei-te e não te deixei avançar com lentidão. Fiz-te de imediato ir para a frente. Há uma frase muito citada em certos contextos de caráter mais ou menos esotérico que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É como se houvesse um alinhamento dos astros para que, de facto, o discípulo tivesse essa oportunidade de encontrar um mestre que o guiasse mais além. Séneca dá-nos a entender que, no fundo, ele é que foi ao encontro do discípulo. Mas talvez haja um movimento nos dois sentidos. O discípulo vai ao encontro do mestre, o mestre vai ao encontro do discípulo e estamos aqui numa perfeita harmonia sempre que alguém procura a sabedoria. Bom, mas vamos avançar um pouco mais e vamos falar agora daquilo que Séneca nos diz a respeito da bondade. Ele diz que uma grande parte de bondade consiste em querermos ser bons. Uma grande parte de bondade consiste em querermos ser bons. Até aqui talvez não haja grande dificuldade interpretativa. No fundo, se a pessoa tem a intenção de ser bom, já possui algum tipo de bondade. Ou pelo menos, segundo Séneca, uma grande parte de bondade. Mas logo a seguir diz o seguinte: sabes o que eu chamo ser bom? Ser de uma bondade perfeita, absoluta, tal que nenhuma violência ou imposição nos possa forçar a ser maus. Portanto, Séneca não está com meias medidas. A bondade ou é perfeita, absoluta, ou então não é bondade. Isto faz-nos pensar naquilo a que Kant chamava uma vontade santa. Uma vontade santa, no contexto da filosofia kantiana, é aquela vontade que age sempre moralmente bem, que, no fundo, age em sintonia com a lei moral. Por outro lado, uma vontade santa nem sequer sente a urgência do dever. O dever, segundo Kant, acaba por ser a necessidade de consumar uma ação por respeito para com a lei. Ora, uma vontade santa não possui qualquer tipo de necessidade, não está sequer sujeita a nenhum tipo de inclinação, a nenhum tipo de tendência. E, portanto, uma vontade santa, digamos que age de acordo com a sua própria natureza. Age por essência, de acordo com a sua própria essência. Portanto, não se desvia da lei moral. E, portanto, também não sente o conflito entre o dever e o desejo, ou entre o dever e aquilo que é contrário ao dever. Já a vontade humana
vontade humana está sujeita às inclinações sensíveis, está sujeita às tendências egoístas e, portanto, vive no conflito. A vontade humana só age bem quando age por dever, portanto, respeitando o imperativo categórico. Mas, obviamente, haverá situações em que não respeita esse imperativo, em que não obedece a esse imperativo e, portanto, podemos até concluir que mesmo uma ação por dever implica algum esforço. Implica o esforço de, enfim, contrariar as tendências da sensibilidade, contrariar as tendências egoístas. Portanto, há sempre alguma tensão, algum conflito envolvido na ação. Portanto, a vontade humana, não sendo uma vontade perfeita, não sendo uma vontade santa, está inevitavelmente sujeita ao conflito. Ora, se voltarmos à frase de Sêneca, vemos que, enfim, Sêneca diz que uma bondade perfeita será aquela em que nenhuma violência ou imposição nos possa forçar a ser maus. Portanto, de alguma forma, numa bondade perfeita, não existe coação. É o que se passa então com uma vontade santa. A vontade humana não é capaz de uma bondade perfeita e, portanto, existirá sempre algum tipo de coação, algum tipo de tensão, de conflito. Isto faz-nos lembrar aquilo que Leon Festinger falava acerca da dissonância cognitiva. Portanto, a dissonância cognitiva é um estado desagradável, um estado em que há cognições que entram em conflito umas com as outras, ou então sempre que há um desajuste entre o comportamento e a própria crença. Portanto, depois, claro, há uma série de estratégias que as pessoas utilizam para minimizar esse desconforto. Não vamos aqui falar de que estratégias são essas, mas o que importa é de facto ter em conta que o ser humano está sujeito ao conflito e, portanto, esta ideia de uma bondade perfeita é algo que parece excluído à partida. E se nós admitirmos que uma bondade só é bondade se for perfeita, então teremos que concluir que o ser humano nunca tem possibilidade de ser bom. Em todo o caso, e a respeito do conflito, podemos citar um autor chamado Krishnamurti, que neste livrinho, O Despertar da Sensibilidade, que é no fundo um conjunto de conferências que ele deu na Índia, neste livro fala bastante acerca do conflito e diz, por exemplo, isto: o conflito existe quando há autocontradição. Quando dentro de nós se sente que se deseja fazer uma determinada coisa e também, ao mesmo tempo, se deseja fazer uma coisa diferente. Como, por exemplo, desejar fumar e, ao mesmo tempo, recear fazê-lo. Enfim, é um exemplo bastante vulgar. Ora, há uma coisa a perceber acerca do conflito, que é esta: o conflito que existe na vida precisa de ser compreendido instantaneamente, no seu todo, em vez de se analisar cada conflito isoladamente. Portanto, Krishnamurti fala desta compreensão instantânea. Isto significa que a pessoa já se coloca para lá do conflito. Se tomarmos uma só contradição, um só conflito, o mais simples possível, como o que diz respeito ao hábito de fumar, e apenas o escutarmos, sem dizer devo abandoná-lo ou não devo abandoná-lo, então estamos a escutar todo o problema do conflito.
Isto requer paciência e, para escutar, para observar, precisamos de cuidadosa atenção. Compreendemos agora o importante lugar que tem essa atenção cuidadosa na compreensão do conflito. E quando temos esse cuidado atento, temos paciência. Quando temos, não condenamos, não julgamos. Olhamos, observamos, compreendemos. Portanto, Krishnamurti está-nos a dizer que a melhor forma de ultrapassar o conflito é compreendê-lo. No fundo, é colocar-se já num plano superior ao próprio conflito, observá-lo atentamente, escutá-lo atentamente. Essa será, de facto, uma forma de vencer, de superar o conflito e portanto, talvez a própria bondade, esta bondade perfeita de que fala Sêneca, possa ser alcançada sempre que nós estamos nesse estado em que já superamos o conflito. Portanto, uma bondade perfeita implica a inexistência de conflito. Enfim, voltando a Sêneca, Sêneca diz: prevejo que tu serás assim se perseverares, se te aplicares, se agires de forma a que os teus atos estejam em total coerência com as tuas palavras e que uns e outros sejam moldados na mesma forma. Não segue o caminho da verdade aquele cujos atos discordam do que afirma. Portanto, Sêneca está, de facto, aqui a chamar a atenção para essa situação, para esse estado de ausência de conflito, de ausência de dissonância cognitiva, dizendo que, no fundo, só nesse estado é que será possível alcançar a bondade perfeita, a bondade absoluta. Bom, e por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários, se acharem oportuno, e até à próxima.